Hi everyone, how's it going? I'm Silvio, welcome to the English for Fun channel. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio, sejam bem-vindos ao canal English for Fun. Então galera, dando sequência aí ao tema presente aqui no canal, hoje a gente vai estar vendo aí o Present Continuous, ou o presente contínuo em português. Na aula passada nós vimos o Simple Present, ou o presente simples, né? Que nós usamos aí para falar sobre situações que a gente faz com frequência, né? No nosso cotidiano. Mas qual seria aí a diferença entre o Present Continuous e o Simple Present? Então, galera, o Present Continuous, ele é usado para falar sobre situações que estão em andamento, né? Que estão em progresso agora, no exato momento que a gente está falando sobre elas. Um exemplo aqui poderia ser, né? Alguém aí me pergunta, What are you doing? What are you doing? O que você está fazendo? E eu posso responder, né? I am recording a video right now. I am recording a video right now. Eu estou gravando um vídeo agora. Outro exemplo aí poderia ser, What is she doing? What is she doing? O que ela está fazendo? E alguém aí poderia responder, She's sweeping the floor. She's sweeping the floor. Ela está varrendo o chão. Então, né, para falar aí sobre situações que estão acontecendo no exato momento da fala, né, que estão em progresso no exato momento que a gente está falando sobre elas, o present continuous é usado. Aí nós vamos ter que saber duas situações aí para usar o present continuous corretamente. A primeira delas seria o verbo to be. Não existe aí present continuous sem verbo to be, né? Ele vai começar aí a frase, né? O pronome pessoal junto com o verbo to be. E então aí quem ainda tem problemas com o verbo to be, né? Que não domina bem, eu tenho 3 vídeos no canal sobre o verbo to be. Vou deixar o link aqui na descrição. Passa lá e dá uma conferida, né? Porque sem aí o conhecimento do verbo to be, vai ficar difícil usar o present continuous, tá bom? E a segunda situação, né, o segundo verbo, ou o verbo principal, ele sempre vai ter que ter a terminação ing, que seria o gerúndio, né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas o que é gerúndio? O gerúndio, né, ele existe tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Só que aí a vantagem do inglês é que é mais fácil que o português. Como lá na conjugação dos verbos, né, que eu mostrei para vocês no Simple Present, que conjugar verbos é mais fácil em inglês do que em português, é mais fácil também usar gerúndio no inglês. Porque a terminação dele sempre vai ser ing. É uma terminação só. Já no português, a gente tem as terminações ando, endo, indo e ondo. Então, né, nas frases aí, eu estou correndo, eu estou andando, eu estou estudando, eu estou dormindo, eu estou pondo. Esse ondo, ando, endo, indo, do final, esse é o gerúndio em português. Então são 4 formas, né? E como eu falei para vocês, no inglês vai ser sempre ing. Então, por exemplo, I am playing, eu estou jogando. I am running, eu estou correndo. I am sleeping, eu estou dormindo. I am studying, eu estou estudando. Então vocês podem ver que a terminação sempre é ing, né? Então, né? Essas duas situações aí vocês vão ter que dominar para saber, né, usar o present continuous. Logo, né, a forma aí do present continuous vai ser sujeito, né, o pronome pessoal, que seria I, you, he, she, it, you no plural, we and they, mais o verbo to be, que aí dependendo do pronome pessoal, né, ele pode ser am, is ou are. Aí o segundo verbo, né, que vai ser o verbo principal da frase, ele tem que ter obrigatoriamente a terminação ing ou gerúndio, né, e o restante da frase. E uma coisa também que eu tenho que salientar é que esse verbo to be, ele no present continuous, ele vai sempre ser a forma estar. Vocês sabem que o verbo to be significa ser ou estar, mas aqui falando em present continuous, ele vai ser sempre estar. Então, né, para finalizar aqui nessa parte, a fórmula aí do present continuous seria sujeito mais verbo to be mais verbo principal com terminação em ing. Então, pessoal, para usar a terminação ing no final dos verbos durante o uso do gerúndio, nós vamos ter que prestar atenção aqui na terminação de alguns dos verbos, né? Pois em alguns deles a gente vai ter que mudar aí essa terminação antes de colocar o ing. Eu sei, pessoal, é inglês, eles não podem ver nada fácil, né? Que eles têm que criar uma regrinha para complicar. Mas então, né, simbora para ver quais aí são os verbos que vão ter a terminação mudada. Os verbos aí terminados com a letra E, a vogal E, esse caso é bem simples. A gente apenas vai tirar o E fora do verbo, né, e a gente acrescenta o ing depois. Então aqui, por exemplo, no verbo drive, que é o verbo dirigir em português. Eu aqui apenas tiro, né, o E, acrescento ing e vai ficar driving. Driving. Então o exemplo aqui poderia ser I am driving my car. I am driving my car. Eu estou dirigindo o meu carro. Um outro exemplo aí de verbo terminado em E é o verbo dance, que é o verbo dançar em português. Então, da mesma forma, né, a gente corta aqui a vogal E, acrescenta ing e vai ficar dancing. Dancing.
Um exemplo aqui poderia ser she is dancing with her boyfriend. She is dancing with her boyfriend. Ela está dançando com o namorado dela. A gente também vai ter alguns verbos aí terminados com dois es, né? Duas vogais es. E o que a gente faz nesse caso? Tira um e e deixa outro? Tira os dois? O que a gente faz? Não, nesse caso aqui também é muito simples. A gente não mexe na estrutura do verbo. A gente mantém os dois es e acrescenta o ing. Então, por exemplo, aqui no caso do verbo see, que é o verbo ver em português, a gente vai manter os dois es, acrescentamos ing e o verbo vai ficar seeing. Seeing. O exemplo aqui poderia ser you are seeing me. You are seeing me. Você está me vendo. Outro verbo aqui também terminado com dois es seria o verbo agree, que é o verbo concordar em português. Então, da mesma forma, né, nós mantemos os dois es, acrescentamos ing e vai ficar agreeing. Agreeing. O exemplo aqui poderia ser we are agreeing with all the rules. We are agreeing with all the rules. Nós estamos concordando com todas as regras. Beleza, pessoal? Então, aqui agora a gente vai ver um caso aí um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais difícil de mudar a terminação, mas também não é tão mais difícil assim, que seriam os verbos terminados em IE, tá bom? Vogal I e vogal E terminando o verbo. Nesses casos, o que a gente vai fazer? Para manter a fonética, né, para manter aí a pronúncia, que esse IE na frase ele vai ter o som de I, nós vamos substituir o I e o E pela letra Y. Então aqui, por exemplo, no verbo lie. O verbo lie é um verbo terminado em IE, ele significa o verbo mentir em português, né? Então o verbo aí terminado com a vogal I e E, a gente corta essas duas vogais, no lugar a gente coloca a letra Y e depois a gente acrescenta o ing. Então vai ficar lying, lying. O exemplo aqui seria I am not lying to you. I am not lying to you. Eu estou dando já um exemplo negativo aqui, né? Porque o present continuous também tem a forma negativa interrogativa e a gente vai usar as regras do verbo to be, né? O verbo to be que vai colocar a frase na forma negativa. Outro verbo aí terminado com IE seria o verbo die, que é o verbo morrer em português. Então, da mesma forma, tiramos aí o I e o E fora, acrescentamos aí a letra Y, né? E depois o Y e ing, e vai ficar dying, dying. O exemplo aqui poderia ser we are dying by the war. We are dying by the war. Nós estamos morrendo pela guerra. Got it? Understood, people? Então, pessoal, aqui também a gente tem verbos terminados com a letra Y, mas esses são bem fáceis. A gente não faz nada, só mantém a estrutura do verbo, né? E acrescenta o ing. Então, por exemplo, aqui no verbo play, que é o verbo jogar em português, a gente apenas vai acrescentar o ing e o verbo vai ficar playing. Playing. O exemplo seria I am playing football. I am playing football. Eu estou jogando futebol. Outro verbo terminado em Y, né, seria o verbo study, que é o verbo estudar em português. Mesma coisa, mantém-se o Y, acrescenta-se ing e fica studying, studying. O exemplo, né, seria we are studying to the test. We are studying to the test. Nós estamos estudando para a prova. Ok? Então, né, finalmente aqui chegamos aqui no último verbo, né? Seriam os verbos terminados aí em consoante, vogal, consoante. Muita gente chama aí do sanduíche de vogal, né? Porque vai ter uma vogal ali no meio de duas consoantes sendo espremida, né? Então, nesses casos aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar a última consoante, né? Então, por exemplo, no verbo get, o famoso verbo get, né? Que tem tantos significados, né? A última consoante aqui é a letra T. Antes a gente tem a vogal E, né? E depois, antes da vogal E, a gente tem aí a letra G. Então, né? Consoante, vogal, consoante. Nesse caso, a gente duplica a última consoante, que no caso é o T, e vai ficar getting, getting. Aqui eu tô dando a pronúncia americana, né? Porque o meu inglês puxa mais pro americano do que pro inglês, mas nós também podemos falar aqui na pronúncia britânica, né? Que seria getting, getting. Aí vai da preferência de vocês, ambas estão corretas, né? Então, um exemplo aqui poderia ser I am getting bored. I am getting bored. Eu estou ficando chateado, né? Outro verbo aqui também terminado em consoante e vogal consoante seria o verbo run, que é o verbo correr em português. Aqui o verbo é terminado com a consoante N, antes do N vem a vogal U, e começando ali temos a consoante R. Então também, né, consoante, vogal, consoante. Então nesse caso a gente duplica o N, que é a última consoante, e vai ficar running, running. O exemplo, né, poderia ser he is running at the park. He is running at the park. O present continuous também vai ter as formas negativa e interrogativa. E para a gente colocar nessas formas, nós vamos ter que usar aí as regras do verbo to be. Então, mais uma vez, quem não domina ainda o verbo to be, né? Eu deixei o link aí dos 3 vídeos que eu tenho no canal lá aqui na descrição. Passa lá e dá uma olhadinha.
Então aqui na forma negativa, para colocar o verbo to be na forma negativa, eu só coloco not depois do verbo to be. Então, por exemplo, aqui na frase, I am not eating now. I am not eating now. Eu não estou comendo agora. Eu só coloquei o not na frente do am, que nesse caso é o verbo to be. I am not eating now. Eu não estou comendo agora. A gente pode também usar a forma contraída, né, que seria I'm not eating now. I'm not eating now. E para fazer a forma interrogativa é a mesma coisa, né? Segue as regras do verbo to be. Em inglês, para fazer uma pergunta, né, nós sempre precisamos do auxiliar, diferente do português que a gente só muda a entonação da voz, né? O verbo to be a gente precisa do auxiliar. Na maioria dos verbos a gente vai usar o auxiliar do, mas o verbo to be ele é diferente, né? Ele é especial, tem regras próprias, então ele mesmo funciona como auxiliar. Então a gente só passa ele para frente do sujeito. Então aqui na frase Are you playing video game? Are you playing video game? Você está jogando videogame? O verbo to be é o are, eu só passo ele para frente aqui do pronome pessoal you, que é o sujeito, né? Então ficaria Are you playing video game? Então, né, as formas negativas e interrogativas seguem aí as regras do verbo to be. Então, galera, um resumo aí rapidinho, né, sobre o que a gente precisa para usar o present continuous corretamente. A gente vai precisar do verbo to be. As frases sempre vão começar com o verbo to be, né? O segundo verbo, ou verbo principal, no formato ing ou gerúndio, e a gente também vai ter que saber aí quais os verbos vão mudar a terminação antes de acrescentar o ing. Então, né, de novo, a regrinha básica aí do present continuous, sujeito, mais verbo to be, mais segundo verbo no formato ing ou gerúndio. So, guys, this was our class about present continuous. Hope you had liked. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre o present continuous. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou comigo até aqui, né, e gostou do vídeo, já deixa seu like aí para fortalecer o canal, né? Se inscreve no canal se não é inscrito. Segue o canal também lá no Instagram, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá eu esclareço dúvidas, né? E também dou algumas outras dicas de inglês. Sugestões, né? Críticas aí, por favor, deixe nos comentários. So, guys, that's it for today. See you all in the next class. Bye!